Oi pessoal, meu nome é Larissa e hoje eu vim contar pra vocês sobre as minhas leituras das últimas 2 semanas de maratona literária de inverno. Eu tinha prometido pra vocês fazer vídeos toda semana atualizando sobre a minha maratona, mas na semana passada eu tive uma crise de rinite muito ruim, tava com febre e a minha voz assim já não é muito legal nos vídeos, então com rinite ia ficar horrível, então eu preferi não gravar e fazer esse vídeo fazendo um resumo dessas últimas 2 semanas. A maratona tá acabando hoje e eu completamente flopei. Não consegui ler tudo que eu tinha pretendido, mas em compensação li outros 2 livros que não estavam programados para eu ler. Então, eu deixei de ler 2 que estavam na minha to-be read, mas eu li outros 2 que estavam fora. Então, acho que a meta de quantidade, ela foi cumprida, só não foram exatamente os livros que eu já tinha escolhido. Na terceira semana de maratona, eu li os livros A Flor da Pele e no início não havia Bob. 2 livros completamente diferentes, mas que eu gostei dos 2, cada um à sua maneira. Não vou falar muito sobre os livros, porque eu quero fazer só um resumo minho mesmo, para não ficar um vídeo muito longo. O primeiro livro que eu li foi A Flor da Pele. Ele é um livro meio erótico, meio new adult, porque tem uma carga, toda a carga dramática que os new adults geralmente têm, mas tem as cenas de sexo dos livros eróticos. Ele traz a história da Tenley e do Hayden. Eles são 2 pessoas que tiveram sua carga de sofrimento já da vida e eles estão tentando reconstruir a vida deles. A Tenley acabou de se mudar para Chicago e ela está fazendo pós-graduação e ao mesmo tempo trabalhando numa livraria que é da tia do Hayden. Ela é uma menina muito introspectiva, muito pra dentro, meio tímida, e ela tá tentando esquecer tudo o que aconteceu com ela, porque certo acontecimento do passado dela meio que transformou a vida dela e ela nunca mais vai ser a mesma. Então ela mudou totalmente o jeito dela e ela tá tentando fugir de tudo isso. Por isso ela mudou de cidade e tá tentando reconstruir a vida dela longe de tudo, sem qualquer contato com esse passado e escondendo de todo mundo o que aconteceu com ela. O Hayden é a mesma coisa. Ele teve um passado promíscuo que ele tenta esquecer. E ele é um tatuador, tipo bad boy mesmo, bem clichê, né? E ele tem uma loja que fica perto dessa loja perto dessa livraria que a Tenley trabalha. E ele é daquele tipo de pessoa que faz o que quer, do jeito dele, e não tá nem aí pro que os outros pensam. Então, ele é tipo o bad boy bem descrito bem... Ele é o tipo bad boy bem clichê que a gente já conhece e que, assim, fica com todas as mulheres e não tá interessado em ter nenhum relacionamento com ninguém, até que ele conhece a Tenley. Os dois sentem, assim, uma atração imediata um pelo outro, uma atração muito forte, e eles não conseguem resistir. Mas conforme eles vão se conhecendo, eles percebem que isso não é só físico, isso é emocional também. Então, eles começam a sentir coisas que eles não esperavam e esse relacionamento deles começa a ser bem mais intenso, bem mais profundo do que eles esperavam. Só que acontece que o passado vem bater na porta da Tenley e isso acaba dando uma reviravolta enorme na vida deles, porque eles viviam escondendo certas coisas do passado deles, então eles omitiam coisas um pro outro porque eles não queriam lembrar. É um passado muito dolorido pra Tenley e ela não queria ficar trazendo isso à tona. Só que teve uma hora que o passado dela veio com tudo na porta dela e ela não teve como fugir. E isso meio que, assim, abalou muito os dois. E aí onde o livro termina. Eu gosto muito desse tipo de livro, que é um livro que mistura esse drama dos personagens e eles vão tentando melhorar juntos, sabe? Que um vai melhorando o outro e deixando eles um pouco mais felizes do que eles eram. Eles eram de passados muito intensos, com muito sofrimento, e quando eles se conhecem, eles têm uma vida relativamente feliz. E eu gosto muito disso, que os personagens eles vão interagindo e se ajudando um ao outro. E então eu gosto bastante dessa parte dramática da história. Mas por um outro lado, o que eu não gosto é que seja uma série. Porque eu acho que todo esse drama eles podia ser condensado em um livro só. Eu acho que vai acabar que no segundo livro vai ter muita enrolação e nada de história. Mas, assim, para esse primeiro livro, eu gostei muito do livro, gostei mesmo, e tô bem curiosa para saber como que a autora vai levar essa história dos dois, o que ela vai programar para esse segundo livro, porque ela terminou esse livro de uma maneira muito chocante mesmo. Então a gente fica bem curioso para ler o segundo livro. É uma história bem clichê, que a gente já tá bem acostumado mesmo, não tem nada muito inovador, mas por mais que seja esse clichê e que seja previsível, que a gente já imagina o que vai acontecer, a narrativa da autora ela é muito envolvente, é muito fluida, então a gente fica ligado
ligado no livro o tempo inteiro e não tem como largar. Por mais que já seja previsível, a gente fica querendo ler, assim, sem largar mesmo. Então, a gente fica bem envolvido na história. Ainda mais com essa carga dramática, a gente fica torcendo pelo casal. E fiquei um pouco irritada também com a protagonista, por ela ficar escondendo isso e não revelar de maneira nenhuma. Em vez de, sabe, enfrentar e resolver os problemas dela, ela fica deixando isso de lado e querendo esquecer e esconder sem resolver tudo. Então, isso vai estar sempre ali à espreita porque ela não resolveu. E isso meio que me irritou um pouco, mas acho que isso vai ser resolvido no segundo livro, porque ela já amadureceu um pouco. Durante a história, ela consegue amadurecer um pouco com a ajuda do Hayden. Então, eu acho que no segundo livro isso vai estar um pouco mais desenvolvido nela. Ela vai estar um pouco mais madura e vai conseguir enfrentar melhor o passado dela. Espero, pelo menos, né, que isso aconteça. Mas é um livro bem legal, do tipo, quem gosta desse tipo de livro, que tem essa carga dramática dos personagens e que seja new adult, é um livro, uma boa indicação de livro. E, assim, vamos ver o que vai trazer o segundo livro, né? Eu não tô exatamente tão animada, porque eu acho que vai ter enrolação, mas eu tô bem curiosa pra saber. Então, eu vou pegar pra ler, vou ver o que acontece e eu conto pra vocês. O segundo livro que eu li é No Início Não Havia Bob. Esse é um livro que é bem diferente do que eu tô acostumada a ler. E ele conta a história de Bob, que ele ganhou a terra pra ele. A mãe dele tava num jogo de pôquer e ganhou a terra. Então ela não tinha o que fazer, ela deu pro filho dela, que é um adolescente super mimado, super chato e irritante, e só pensa no próprio umbigo, e deu a terra pra ele criar. Então, preguiçoso do jeito que ele é, mimado do jeito que ele faz tudo apressado, tudo em 6 dias, e deixa tudo pro assistente dele resolver. Ele meio que caga e anda pra terra, faz as merdas que ele quer, não tá nem aí pros problemas, pro caos que tá na terra, e deixa tudo pro assistente resolver as merdas dele. Então, principalmente quando ele se apaixona, ele fica com uma obsessão com uma menina humana, que é uma menina sonhadora, encantadora, que sonha em ter um homem que não a veja pela beleza, mas pela pessoa que ela é. Só que, assim, o Bob não é isso. Ele é um adolescente, ele tá cheio de hormônios e ele só pensa em sexo. E ele tá obsessivo com isso, então ele não liga pra nada mais, ele não liga pro mundo, ele só quer saber de conseguir a garota. E é muito engraçado esse livro. Primeiro, a ideia de um adolescente criando um mundo é muito engraçada, né? Assim, tipo, como assim? Um adolescente criou um mundo. Mas a autora fez de uma maneira que tudo encaixou tão perfeitamente que a gente acha uma história plausível. Realmente, parece que foi criado por um adolescente. Ela mostra tudo de um jeito que encaixa muito na ideia, e é isso que eu gostei pra caramba nesse livro. Também, assim, a gente vai acompanhando os personagens, um pouco de cada um, é uma narrativa em terceira pessoa, mas que muda esses pontos de vista, e ver isso de cada um, até do animal de estimação do Bob, é muito engraçado. A autora ela tem uma narrativa muito irônica e muito sarcástica que eu adoro esse tipo de livro, que tem essa ironia assim velada e que é uma crítica pro mundo, né? Ele faz troça da realidade da gente, e esse tipo de livro eu adoro. É um tipo de livro assim que tem uma narrativa muito inteligente, uma trama muito inteligente, que foi muito bem bolada pela autora e que tem aquelas pontas soltas que deixa a gente refletindo, sabe? Por mais que seja assim engraçado e divertido, é aquele tipo de divertido que deixa a gente pensando sobre isso, entendeu? Mas assim, é um tipo de livro que não é pra todo mundo. Ele tem essa crítica relacionada ao mundo e relacionada também um pouco à religiosidade. Mas então, quem é uma pessoa que é muito religiosa, acho que vai acabar não gostando desse livro, justamente por essas críticas que a autora faz, mas eu ainda acho que é um livro muito inteligente e que me divertiu horrores. Então, assim, foi super engraçado esse livro, e eu gosto muito também da reflexão que ele traz por trás desse sarcasmo da autora. É um livro muito bom, mas que realmente não é para todo mundo. Os outros livros, 2 livros que eu li nessa última semana foram Rebel Belle e Helena, a Filha da Princesa. Helena, ele é a continuação do livro Simplesmente Ana e De Repente Ana. É o livro que fala da filha do casal protagonista desses 2 livros, a Ana e o Alex. A Helena, ela é diferente da mãe, ela foi criada já no meio da realeza,
Então, a gente espera que ela seja mimada por todos os luxos e regalias que ela teve, mas é exatamente o contrário. Ela é uma pessoa, assim, muito íntegra, muito decidida e que é bastante humanitária. Então, desde cedo ela já sabe que ela tem uma responsabilidade com o povo e acho que ela já se sente bem ajudando o próximo. Então, já no começo do livro, ela tá na Nigéria ajudando as crianças, introduzindo a leitura para eles e tudo mais. E ela gosta muito disso do que ela faz. Então, assim, a gente percebe nitidamente que ela é uma pessoa, assim, com bom caráter e que tem essa compaixão pelos outros, né? Acontece que quando ela tá lá na Nigéria, ela recebe uma ligação do pai dela que conta uma novidade, assim, que exige a presença dela lá de volta em Perla. Então, ela larga tudo na Nigéria e volta para a cidade natal dela para ficar mais perto da família, por causa desse acontecimento. E lá em Perla ela reencontra Luca, que é um primo dela, filho da tia Marieva, que a gente conhece nos primeiros livros, que ele é tipo um menino rebelde desde sempre. Desde que ela conhece ele de criança, ele é esse menino rebelde que apronta todas e que não é muito afastado da família, não quer saber muito da família, mas que por compaixão por compaixão e amor pela irmã dele, que vai se casar agora, ele volta para o castelo para poder acompanhar essas festividades do casamento dela. Então eles se reencontram, mas eles não esperavam que uma paixão antiga, adolescente deles, fosse reacender. Então a Ana ela reacende nela esses sentimentos pelo Luca e da parte dele também. Ele não esperava que essa prima meio sem graça que ele achava fosse ter se transformado nessa mulher que mexe muito com ele. Então esse livro eu gostei muito mais do que os dois primeiros livros da Marina Carvalho. Os dois primeiros eu achei que foi um romance muito bobo, muito previsível e muito fora da realidade. Eu não senti muito realismo na história dela. Agora esse aqui ele tem uma veia muito mais new adult. Ela amadureceu muito a narrativa e a história dela. Gostei muito mais dos personagens. Eles têm, assim, um passado melhor. O Luca, ele tem um passado muito dramático. E, assim, explica muito das atitudes dele. Eu gostei muito disso, muito mesmo. A explicação que ela deu, esse passado que ela criou para ele. E como ele enfrenta isso junto com a Helena. Então eu gostei muito como ela desenvolveu o relacionamento deles. Foi pouco a pouco, sabe? Não teve nada apressado, foi tudo no seu tempo. E, assim, foi muito fofo mesmo. Também é um romance previsível, mas acho que isso é um pouco do típico de romance dela. Mas é muito fofo de acompanhar, a narrativa é muito gostosa, é um livro divertido, mas que é bem parecido mais com o New Adult por essa carga dramática que traz do passado do Luca. E assim, eu adorei esse livro, só não gostei que a autora ela não deu muita atenção a alguns fatos externos ao relacionamento deles. Eu acho que ela podia ter focado um pouco, por exemplo, no movimento da República, que eles estavam querendo mudar de monarquia para república, estava tendo um movimento, mas ela não focou tanto nisso. E também na volta do pai do Luca, que ele já apareceu nos dois primeiros livros, ele causou uma confusão enorme. E quando ele voltou, que não teve tanta atenção nele quando ele voltou nesse livro, eu acho que ela podia ter dado um pouco mais de atenção a isso. Ela foca muito no romance dos dois e acho que deixa um pouco o que tá fora muito de fora, entendeu? Mas, assim, um livro muito gostoso de ler. Eu adorei os personagens, adorei o amadurecimento que ela teve. E eu gostei muito mais do que os dois primeiros livros, recomendo pra caramba. E também é ótimo pra matar a saudade dos personagens, né? Afinal, os dois primeiros livros foram divertidos. Então, a gente fica com essa melancolia de ver todos os outros personagens de volta nesse livro. É bem gostosinho de ler. E o último livro que eu li foi Rebel Bell, que ele é um livro muito bom. Eu tô, assim, super feliz que eu segui os meus instintos e comprei esse livro aqui. Porque todo mundo já falava muito bem dele lá fora, né, nos Estados Unidos. E eu comprei por impulso, assim, e eu amei. E, assim, esse livro ele conta a história de uma menina que ela é, assim, perfeita para todos os padrões americanos. Ela é presidente dos comitês da vida, ela é líder de torcida, ela tá à frente de todos os projetos da escola, ela é inteligente, se foca nos estudos, tá sempre em busca de excelência. E ela é esse tipo de menina, tem um namorado perfeito, a vida perfeita, é popular, né? E ela é tipo uma lady mesmo, uma senhora lady. E, assim, acontece uma coisa surpreendente no baile dela, que ela de repente descobre que ela tem superpoderes. Ela presencia o assassinato de um dos professores dela e ela mesma mata um outro professor com um salto alto rosa. Então, assim, é uma reviravolta, assim, que a gente não espera. E ela descobre, quando ela tá matando eles, que ela tem esses superpoderes e por isso que ela foi capaz de matar um professor com um salto alto. Ela ganhou uma super força e habilidade de luta ninja, assim, bem louco mesmo, assim, uma coisa assim
que não dá pra acreditar, é bem surpreendente. Mas, assim, ficou muito engraçado. A autora narra tudo isso de uma forma muito engraçada. Ela tem essa narrativa cômica dela, assim, que eu achei demais. E é isso que eu mais gostei no livro, esse tom cômico que ela dá. A protagonista, ela, depois que ela descobre que ela tem esses superpoderes, ela tem que descobrir o porquê que ela tem e como que o professor assassinado conseguiu passar isso pra ela. E ela vai atrás dessa história e descobre que o destino dela é meio que proteger um arqui-inimigo dela, que ele é o redator do jornal da escola que tá sempre publicando matérias sobre ela, sobre o lado ruim dela. Procura qualquer coisa que ela tenha feito que possa incriminar ela pra publicar no jornal. E ele é o tipo arqui-inimigo dela da escola e ela descobre que é ele que ela tem que proteger, que é por isso que ela tem esses superpoderes. E assim, é sensacional, esse livro é muito, muito bom. Ele tem a história dele é diferente de tudo que eu já li, é um livro muito gostoso de ler e a narrativa dele é muito boa, muito divertido mesmo, a protagonista ela é sensacional. Ela parece, assim, por ser perfeita, parece muito mimada, mas não é. Ela é muito decidida e muito forte também. Assim, esse livro é muito bom, gente. Eu adorei essa leitura, é um livro bem rápido de ler, é bem envolvente e, assim, os acontecimentos é uma coisa inesperada após a outra, você nunca sabe o que vai acontecer, é muito surpreendente e essas foram as duas coisas que eu mais gostei no livro, que ele é surpreendente, esse livro ele tem um plot que ele é, assim, sem sentido, porque a gente sabe que esse tipo de coisa não existe, então ele não é aquele tipo de fantasia que parece mais real, mas ele é, assim, sensacional. Então, assim, ele tem um enredo que é completamente novo pra mim, mas que foi super divertido de ler. Apesar de a gente saber que é inacreditável, a gente se diverte muito lendo. É tipo aqueles filmes de ação que, assim, não fazem o menor sentido, mas que tem um entretenimento muito grande. Então, esse é o tipo de livro, assim, que eu adorei de ler pra poder me distrair mesmo e quebrar um pouco o drama de todos os livros que eu tava lendo. Então, eu amei esse livro, ele é super divertido e eu tô louca pra que uma editora brasileira publique ele. E essas foram as minhas leituras da Maratona Literária, foram as minhas leituras de julho. E assim, ficou faltando ler A Ember in the Ashes e o livro do Pequeno Príncipe, que mais uma vez eu não consegui ler. Eu sempre tento, mas eu não consigo, e acho que eu sou a única pessoa que não leu esse livro. Mas eu vou tentar colocar para agosto e eu vou conseguir ler dessa vez. Mas assim, consegui a minha meta de livros de quantidade, não a que eu estava programada, mas de quantidade. Então eu tô feliz com isso. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem esse vídeo e até o próximo.